Com os senhores, Pedro Nakano. Obrigado, mas não é nada disso não, viu? Ele é gentil demais e, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Ronaldo, ao Geraldo e aos demais membros aí da diretoria, a vocês. Olha, tem gente conhecida, amiga nossa aí de 20 e tantos anos, né? Muito obrigado pelo convite, nós somos gratos e, ao mesmo tempo, eu acho que quem é expositor aqui sabe, quando um espírita pega esse negocinho aqui, pode ser isso ou sem isso. O importante é o seguinte, está aqui na frente, o cara não quer largar, né? A gente, principalmente aqueles que são apaixonados, no bom sentido, pela doutrina, realmente é algo bem agradável. Precisaria dar uma ligadinha. Então, eu agradeço essa oportunidade e vamos ver, vamos procurar trazer um pouco daquilo que a gente vem pesquisando, um pouco daquilo que a gente vem estudando dentro da doutrina. Acho que é melhor eu ficar um pouco mais aqui, né, para não ficar de costas aí para vocês. Bem, o Centro de Cultura, inclusive o Geraldo também é diretor lá dentro, né, diretor administrativo, é um centro que busca o estudo, a pesquisa e a guarda, vamos dizer assim, do acervo não só histórico, mas atual da doutrina espírita, do movimento espírita, né? Nós temos uma série de arquivos, jornais e etc e tal, que a gente está organizando para disponibilizar aos pesquisadores do movimento nacional, do movimento inclusive internacional. E nós temos lá dentro um grupo chamado GPAC, que é o Grupo de Pesquisa do Espiritismo Allan Kardec. E esse grupo, ele se reúne semanalmente, às quartas-feiras, e nós somos um grupo que busca estudar um pouco mais a doutrina para tentar entender os seus meandros, as suas coisas. E realmente ter um grupo assim, não é grande, mas um grupo bastante assíduo e perseverante naquilo. Eu gostaria de colocar, antes de mais nada, que é muito legal vê-los, né? Da outra vez eu também falei algo similar, mas é gostoso de ver essa parte da música. E nós temos no nosso grupo a satisfação de ter um ícone do meio musical, que é o professor Mário Ficarelli, doutor em música. Ele foi inclusive diretor do departamento de música aqui da USP, para vocês terem uma ideia, né? Obviamente, para ser isso, o cara tem que ser PhD, aquele pós-doc, aquele monte de coisa, né? E ele chegou até o nosso grupo, olha só que coisa interessante, através de uma pessoa ou outra conhecida nossa, mas que ele percebeu que existiam grupos que estudavam a doutrina de uma forma mais científica. E, vamos dizer assim, sobre um olhar mais, não vou dizer acadêmico, mas sobre um olhar um pouco mais científico. E ele se achegou e realmente muitas coisas nós estamos aprendendo com ele, não só aprendendo como apreendendo. E é gostoso de ver. E ele tem nos ensinado também muitas coisas sobre a importância da música no nosso dia a dia. Rossini, Mozart, etc e tal. Ele tem um curso lá no CCDPE, que é curso de música e espiritualidade, e ele justamente procura transmitir essas ideias. É um curso ainda inicial, nós estamos organizando junto com ele, mas é uma coisa muito bonita. Então, aquilo que a gente sente, nós estamos querendo colocar no papel, porque tem coisas que às vezes não dá para colocar no papel, não é verdade? Mas isso dá, e vamos ver se a gente consegue devagarinho, para que até o próprio movimento espírita sinta que é algo mais do que simplesmente um prazer. Isso faz parte, tanto é que Kardec, em várias partes da Revista Espírita, ele faz referência à música, né? E quem é estudioso aí, no caso vocês de música, sabem disso, e nós também estamos aprendendo um pouquinho. Bem, no nosso grupo nós temos algumas coisas que nós viemos a descobrir, e uma delas é justamente essa frase aqui desse elemento, Robert Ingersoll, que não é espírita, não foi, mas vejam bem, ele fala assim: na natureza não existem castigos nem recompensas, existem consequências. Isso é muito interessante, vocês vão observar o porquê no decorrer de hoje.
Tá? O tema de hoje, visão científico-espiritual da criação até a eternidade, é um tema muito amplo. Na realidade, esse é um tema que nós abordamos num curso que ele é ministrado durante alguns meses. Nós ministramos mais para o pessoal, vamos dizer assim, que já conhece muito doutrina, expositores, diretores, presidentes de casas espíritas. Nós já o fizemos aqui no 3 de outubro, na Seara Bendita, naquela lá, como é que é o nome? Ali na Casa Verde. Segue a Jesus, né? Lá teve uma audiência, lá quase todos os expositores participaram lá, perto de 50 pessoas, 50 e poucas. Então é um negócio muito interessante. Então, o que o Geraldo falou, falar em 1 hora ou menos um conteúdo desse é impossível. Mas a gente vai dar algumas coisas, alguns flashes, para que a gente perceba que a doutrina tem muito mais a ver com a ciência. Por sinal, Kardec sempre falou que doutrina espírita é a ciência espírita. É uma ciência, tem seu cunho filosófico e tem suas consequências morais, que alguns chamam de religião. Tá? Só que religião é um termo um pouco, vamos dizer assim, desgastado. O conceito de religião de Kardec é um conceito muito mais, que inclusive hoje no movimento espírita muitas pessoas não conseguem conceber. Tá, okay? Ele negou que o espiritismo fosse religião até dezembro de 1868 e ele desencarnou em março de 1869. Ele negou, está escrito lá na Revista Espírita, e só aceitou quando foi falado: se considerar que religião seja isto, aí sim o espiritismo é religião, tem um caráter religioso. E nós vamos falar um pouco sobre isso também, que a ideia é dar um cunho assim bem en passant, desde que nós fomos criados até aonde nós vamos ou imagina-se que chegaremos, tá, ok? Então eu vou ter que correr bastante e até é bom, né? Porque, né, Geraldo, às vezes é uma técnica que a gente usa, né? Quando você fala muita coisa, o que acontece? Você tende a deixar algumas pessoas com um gostinho de quero mais, né? Então, curiosidade. Alguém conhece esse Fernando Reinach? Fernando Reinach é um biólogo, PhD, né, doutor e etc, etc e tal. Ele escreve todas as quintas-feiras no estado de São Paulo, né, na última ou penúltima página do caderno A, o primeiro caderno, o caderno principal. E é muito interessante porque ele apresenta estudos ou artigos que saem geralmente no Science, Nature, etc e tal, e ele pega assuntos que são, aparentemente não tem nada a ver e traz para o nosso dia a dia com utilidade prática. Então isso que é gostoso, ele traduz um artigo científico numa linguagem coloquial, tá? E ele escreveu lá em fevereiro de 2010 um artigo muito interessante sobre miopia. Primeiro ele coloca assim: o que é a miopia? São objetos distantes que aparecem fora de foco. E a miopia, ela descreve pessoas focadas em eventos próximos, com dificuldade de ver o todo. Ele consegue ver bem isso daqui, mas ele não consegue ver quem está lá no fundo. Ver o todo, ver a situação. A falta de perspicácia. Então, o sujeito que às vezes é míope, a gente fala, esse sujeito não consegue ver as coisas, né? Então, ele coloca que exatamente é isso que ocorre. Aí eu perguntaria, o que tem a ver esse assunto com a conversa de hoje? Então, quem às vezes quiser fazer alguma colocação rápida, seja bem objetivo. Mas, será que isso tem a ver com o nosso visão científico-espiritual da criação e eternidade? O que vocês acham? Vamos fazer, eu vou pedir para vocês me lembrarem de voltar a esse assunto no final, daqui a 1 hora, hein? Você falou que eu tinha direito a 1 hora. Agora já não é mais 1 hora. Agora são 59 minutos. Isso faz parte de todo expositor ficar brigando com o controlador da hora, tá? Bem, então vamos lá. Então hoje nós vamos bater um papo rápido sobre o que é o Big Bang, a criação do nosso universo,
a vida na Terra, princípio inteligente e espírito. Vamos conversar sobre relatividade mecânica quântica no nosso dia a dia, o fim do universo, por que nos prepararmos e espírito e eternidade, qual a nossa função? Bom, o escopo é pesado, né? Então, vamos lá começar. Eu vou passar algumas coisas muito rápidas. Então, o objetivo é mostrar que o nosso universo não é a única criação de Deus, que é aquela questão lá do livro dos Espíritos, né, de Kardec, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E que tudo nele criado segue uma lógica muito natural, dentro inclusive das leis naturais. E quando nós falamos leis naturais, nós queremos dizer leis de Deus, tá ok? Muita gente imagina que a coisa é diferente. Natureza é uma coisa e Deus é outra. E não é. As duas são a mesma coisa, tá ok? Com a função maior de dar condições para que nós, os espíritos, possamos evoluir e sermos felizes rumo à eternidade. Então, esse é o objetivo de hoje. Vamos ver como é que a gente consegue caminhar. O que é o Big Bang, né? Então, nós estamos, inclusive, por razões históricas, acostumados a ver a nossa vida de uma forma muito pequena, muito local, muito familiar, ou às vezes muito pessoal, muito egoísta. É verdade ou não é verdade? Nós esquecemos muitas vezes de perceber o próximo que está aqui conosco, ou então na nossa casa, ou no nosso trabalho, ou no nosso centro. Em quase tudo, vemos e analisamos as coisas na nossa vida de uma maneira muito fragmentada, de uma maneira muito pessoal, de uma maneira muito quebradinha, né? Nós não conseguimos muitas vezes ver tudo. E aí o que acontece? Um exemplo é quando nós vamos cozinhar. Cozinhar, o que tem a ver cozinha com criação até a eternidade? Vamos lá. Tem homens aqui que gostam de cozinhar? Quem tem homem aqui que gosta de cozinhar, levanta rapidamente a mão aí, só para a gente ter uma noção. Não, tem lá no fundo também, tem bastante. Eu também gosto. Ah, você também, então tá bom. Veja bem, quando os homens, mas principalmente as mulheres ainda, né, vão cozinhar, elas ou eles medem quanto vão gastar para aquela refeição? Sim. Com certeza, né? Eu não vou fazer 2 pacotes de macarrão se tem 4, 5 pessoas. Perfeito? Olha, eu já tenho essa noção, hein? Me diz uma coisa, se é planejamento, o que é? Provavelmente essa pessoa também é um elemento de planejamento. É um engenheiro de planejamento, por que não? Me diz uma coisa, ele, quando vai comprar um macarrão, ele verifica se tem um macarrão bom e com preço melhor? Com certeza, né? Com certeza. Tem um ou outro que não, mas a grande maioria sim. E aí nós estamos sendo... E olha a data de validade. E a data de validade, é verdade. Mas veja bem, com isso nós estamos sendo o quê? Economistas. Tá? Quando nós colocamos, por exemplo, preparamos o menu, tudo bem, vou fazer macarrão, mas só macarrão ou mais alguma coisa? Mais alguma coisa. Então vamos balancear, não vamos? Colocar uma saladinha, colocar uma entrada, quem sabe uma carne, ou então uma mistura qualquer que seja aí, sei lá, frango, qualquer coisa que o valha. Então, nesse momento nós estamos sendo o quê? Nutricionistas. Nós estamos tendo também uma parte de psicologia, psicólogos, outra parte de sociólogos. Por quê? Porque a gente já sabe que a minha avó, a minha tia, o meu filho, eles gostam de bife, mas o outro também gosta, por exemplo, de frango. Então eu faço um pouquinho de cada um. Vocês estão percebendo onde eu estou querendo chegar? Que na realidade
quando nós vamos cozinhar, nós não somos meros cozinheiros. Nós somos também o quê? Um pouco de várias profissões naquele momento. E isso acontece em várias coisas de nossa vida? Sim. Acontece. Principalmente nós que somos pais, eu agora, né, Geraldo, que me tornei avô, né? E então o que acontece? A gente tem realmente essa peculiaridade. E no entanto a gente fala, não, cozinha aí. Não é cozinha aí. Tem todo um contexto de situações. Tá? Outro exemplo é o nosso sistema de ensino. Nós vemos o nosso sistema de ensino fragmentado ou não? Sim. Meu filho não gosta de física. A minha filha já não gosta de matemática. O outro não gosta de química. Mas o outro adora português e história. Não é assim que acontece? A nossa vida, vocês sabiam que no início, já uns 700 anos atrás, os cursos, as faculdades, elas não eram divididas assim desse jeito. A pessoa era estudiosa, por exemplo, quando se fala que Galileu Galilei era engenheiro, cientista, químico, astrônomo e etc e tal, não é que ele fez essas faculdades e se especializou nisso daí, né? Ele o quê? Arquimedes, né? Eles tinham uma visão mais geral da vida e ora eles atacavam mais uma parte, ora eles atacavam mais outra. Perfeito? Então o que acontece? É isso o que acontece. Não é que nós temos que incentivar os nossos filhos ou a nós mesmos a não gostarmos de uma ou gostarmos mais de outra matéria. Nós precisamos ter a visão do todo para conseguirmos entender melhor a nossa vida. Vocês sabem o que é filosofar? Uma definição rápida. Filosofar significa abstrair o pensamento, buscando compreender as situações as coisas que acontecem à nossa volta. Então isso é filosofar. Todos nós filosofamos? Todos nós filosofamos. Tá ok? Filosofar não é algo do outro mundo. Não é só para os grandes pensadores, não. É para cada um de nós. Por isso que a doutrina espírita está lastreada em ciência, filosofia e consequências morais e ou religião. Entendeu? Por quê? Porque a filosofia é o fato de nós buscarmos entender o que acontece à nossa volta, ao nosso derredor. Tá ok? Bom, então vamos adiante. Então, do mesmo jeito que a gente amadurece com a idade física, com a experiência, a maturidade também aumentam. O espírito também consegue, olha só, o espírito também consegue visualizar mais probabilidades que um outro espírito menos evoluído. É isso mesmo? É isso mesmo. À medida que nós vamos evoluindo, a gente consegue ver uma situação um pouco ali mais na frente do que aquele outro menos evoluído. Olha só que coisa interessante, é que essa é uma das definições de mecânica quântica. Mecânica quântica é a física das possibilidades. Então existem as probabilidades e dentro das probabilidades as possibilidades. Eu vou comentar daqui a pouco um pouquinho mais. E aí a gente vai perceber que nós vivemos no meio envolvido em quântica. Por isso que o pessoal fala tanto em quântica aí fora, entendeu? E não é nada do outro mundo. É verdade, tem as suas equações, tem o problema da localidade e não localidade, tem outros detalhes científicos. Mas fora isso, no dia a dia nosso, basicamente é isso. A partir do momento em que, por exemplo, minha mãe morreu, o que eu vou fazer da minha vida agora, não sei o quê. Agora, se nós pensarmos, espera um pouquinho, ela desencarnou e ela vai ter suas novas experiências, vamos ajudá-la, vibrando para que ela possa ter boas experiências, e se ela desencarnou, eu tenho que aprender a viver sem depender dela, então eu também vou ter novas experiências. Espera um pouquinho, abriu, descortinou-se um novo universo à nossa frente, que são as novas
possibilidades. Né? O que eu vou fazer com essas novas oportunidades que estão se aparecendo à minha frente? E a partir daí, eu vou, em função do gabarito e da vontade de cada um, por isso que força de vontade é muito importante. A partir disso é que nós vamos aumentar a probabilidade de nos darmos bem em função desses novos parâmetros de vida que estão acontecendo nesse momento com a gente. O motivo pelo qual a física quântica faz parte da nossa vida. Estão percebendo? É tão difícil assim? Só um pouquinho, mas dá para perceber que quando aparecem coisas, a gente sempre tem uma saída, buscar novas alternativas. Esse buscar novas alternativas é justamente a oportunidade de nós crescermos. Nós não podemos estagnar, não, agora eu vou viver o resto da vida de luto pela minha mãe que morreu e etc e tal. Se nós pensarmos diferente, ela vai ficar contente lá em cima, isso a gente sabe, né? Como é que funciona a espiritualidade, e nós vamos ter novas oportunidades de crescimento. É verdade? Então vamos adiante. Como? Então a gente vai aprender através da doutrina, né? Bom, esse daqui vocês conhecem, né? Dalai Lama, o atual, né? Já ouviram isso daqui na internet? Já? Então, quem não viu ainda isso daqui na internet? Levanta a mão. Então tem várias pessoas. Então vamos lá, vale a pena ler. Perguntaram ao Dalai Lama: o que mais te surpreende na humanidade? E ele respondeu: os homens. Por quê? Perdem a saúde para ganhar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente de tal forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. É espetacular, né? Como um espírito de luz, ele consegue transmitir em poucas palavras, né, uma falta de objetividade na nossa vida. Porque é isso mesmo. Quando fala: pô, para que você está trabalhando tanto? Preciso garantir aqui a minha vida. Tudo bem, mas tem limites para as coisas. Porque depois você pode gastar todo o seu dinheiro, né? Bom, essa opinião tem algo a ver com a discussão de hoje? Por quê? Porque a vida no conjunto. Exatamente. Nós estamos acostumados a ver a nossa vida fragmentadamente, mais uma vez. Nós esquecemos de ver ela como um todo. E é isso que nós estamos precisando melhorar. Qual o instrumento que está disponível para nos ajudar? Né? É a doutrina, certo? Ela nos ajuda através da nossa visão, a visão que ela nos oferece da parte científica, da parte filosófica e das consequências morais. Isso daqui eu já tinha falado para vocês. Tá? Bom, como que a gente vai utilizar isso daqui para a gente? A gente vai utilizar buscando perceber que a ciência ela nos fornece subsídios para que nós possamos melhor compreender a vida, isto é, filosofando e compreendendo, buscando compreender o que acontece conosco. Muitas vezes nós reclamamos: eu tenho um filho que é problemático, eu tenho uma mãe que é problemática, um irmão, um marido, seja lá o que for. Mas será que não é porque é uma oportunidade? Quando nós passarmos a ver, é uma oportunidade de nós crescermos, a ótica muda. Não passa a ser problema, o problema passa a ser quem? Nós que não estamos aproveitando aquela oportunidade. Porque nada acontece. Você vê, do mesmo jeito que a gente está falando da parte científica, vamos agora entrar, eu vou falar algo que vocês vão dizer assim: Pedro, mas isso daí é religião pura. Nada acontece sem o conhecimento de Deus. O que significa nada acontece sem o conhecimento de Deus? Alguém consegue sintetizar duas ou três palavras? Ele é onipresente e onisciente. Tudo bem, mas esse é um conceito que a gente quer mudar. Por quê? Porque eu vou colocar já o porquê. É o seguinte: se ele criou as leis naturais, obviamente só vai acontecer alguma coisa se for natural, se tiver dentro de uma das leis dele. Entendeu?
tanto, vamos dizer assim, que seja para o nosso bem ou para o aparente nosso não bem. Porque às vezes esse aparente não bem é o nosso bem. Não é verdade? Então, quantas vezes a gente contraria a criança? Não, agora não é hora de você mexer naquela tomada. Ah, mas eu quero. Não é hora de você mexer nessa tomada. E aí o que acontece? A criança está contrariada, mas é bom para ela? E muitas vezes você vai lá e não é que você vai deixar dar um choquinho, mas você vai ensinando as coisas. Um exemplo, quando a gente dirigia a área de infância e juventude, mocidade e paz lá na federação, era o seguinte, o exemplo que a gente dava lá era o seguinte: os pais, eles não devem ficar, não chega perto do fogão quente, entendeu? Em vez de você falar isso, você fala, o fogão está quente, vai queimar a tua mão. Aí você chega com a mãozinha perto da criança, né, a mãozinha da criança perto do fogão quente, e chega, ai, vai queimar. Aí a criança já, da próxima vez, ela vai chegar assim. Isso é muito mais ensinamento, muito mais educação, do que a gente simplesmente falar, não chega perto do fogão. E assim com as várias outras coisas. Não é verdade? Então, eu acho que a partir desse momento, a gente tem que pensar essas coisas. Eu já vou lhe dizer o porquê desse conceito, tá? Tem uma frase sobre isso daí daqui a pouco. Então, a gente precisa buscar essa visão holística. Porque, na realidade, quando eu falei assim, nada cai sem o conhecimento dele, significa o seguinte: as leis dele estão em ação. Porque se não tivesse em ação, seria milagre. A gente sabe que milagre não existe. Se acontece, é porque existe alguma lei que nós desconhecemos e que está ocorrendo naquele momento. Isso daí é ciência? Gente, isso é ciência pura. Entendeu? Isso é ciência pura. Então vamos adiante. Então, até o começo do século XX, a ciência recorria às ideias ainda do século XVII de Isaac Newton, por exemplo, para entender a gravidade. Já Einstein nos forneceu uma nova teoria, e nessa teoria ele mostrou um outro conceito, o conceito não só de espaço e não só o conceito de tempo, mas o conceito de espaço-tempo. Nós vamos ver o que é isso, tá? Então, o consenso dos cientistas é de que o universo tem hoje 13,7 bilhões de anos. Então, há 13,7 bilhões de anos o nosso universo foi criado, tá, ok? Isso é um conceito. Esses dados eu tirei aqui desse livro, O Universo, de Stephen Hawking, tá, que vocês conhecem quem que é, né? Ele ocupa, vamos dizer assim, ocupou a cadeira que era do Newton, né? Lá na Universidade da Inglaterra, tá? Bom, aí o que acontece? Há 13,7 bilhões de anos, a teoria mais aceita hoje no meio científico é que o nosso universo iniciou-se a partir de uma explosão chamada Big Bang, que até o pessoal andou agora há pouco tempo, vocês viram no noticiário, né? O problema lá a partícula de Deus. A gente até escreveu um artigo, né, para um jornal aí sobre isso, explicando e comparando com os dados da doutrina espírita. E hoje nós estamos aqui, aproximadamente 13,7 bilhões de anos, e o universo foi se expandindo. A fonte desses dados aqui é Victor Olive Ravel, é que ele é do Instituto de Física da USP, tá? Vai lá, isso, tá? Então aí são alguns detalhes aí científicos que agora não nos interessam. Olha só que coisa interessante. Lá em 1964, um físico americano, ele descobriu que existem umas partículas que, vamos dizer assim, seriam a base da matéria de hoje. Antes dessas partículas é que apareceu o tal dos bósons de Higgs, tá, ok? Que apareceu agora. E o que acontece?
Então, ele chegou que a matéria teria sido criada em cima do quark. Ocorre que, se nós formos ver lá na doutrina espírita, o princípio material de que fala Kardec, existe uma grande chance dele ter tido origem nos quarks de Gell-Mann, tá? Murrell, Gell-Mann. E os quarks vieram da onde? Vieram dos bósons de Higgs. Tá? Então, a gente começa a perceber na história o porquê que eu estou trazendo isso. Não é simplesmente para dizer, olha que coisa diferente, não. É para mostrar que existem pontos onde a doutrina, ela bate direitinho com os ensinamentos da ciência. Tá, ok? E esse é um dos pontos em que ela bate. Tá? Vocês sabiam, né, que a nossa Terra tem 4,5 bilhões de anos. Se o universo tem 13,7, então significa que foram aproximadamente 8 bilhões de anos, 8 para 9 bilhões, que entre o início da criação da Terra e a formação do nosso universo. Vocês conhecem um pouquinho da Terra? Vocês têm ideia de alguns dados aí? Olha, se há 4,5 bilhões houve a formação da Terra, há 3 houve o resfriamento da Terra. Há 1,5 o surgimento dos vermes, há 1,8 milhão o surgimento do Homo erectus, há 400 mil anos o surgimento do Homo sapiens e há 100 mil anos o surgimento do Homo sapiens sapiens. É uma categoria diferente do Homo sapiens, é um pouco mais, vamos dizer assim, porque sapiens é sabedoria, né? Sapiência, né? Então, esse daqui é mais sapiente, é mais, vamos dizer assim, tem mais sabedoria, tem mais inteligência do que esse daqui. Isso daí, os estudos de arqueologia, a gente imagina isso. Imagina não, eles provam isso. E aqui, provavelmente, é que teve o início da vinda dos capelinos à Terra. Por quê? Porque depois de 100 mil anos para cá, é que começaram a ocorrer um avanço maior dos conhecimentos e do nosso modus vivendi aqui na Terra. Como aconteceu isso? Então, há 35 mil anos, houve as primeiras encarnações dos capelinos, há 15 mil o fim da quarta era glacial, há 11 mil o início do povoamento da América, há 10 mil anos a agricultura. Vocês sabiam que a agricultura não houve desde sempre, né? Nós éramos nômades. E aí o que acontece? A questão de 12 mil anos atrás, 10 mil anos antes de Cristo, é que nós, em vez de irmos num lugar, acabarmos com a alimentação dali, irmos para outro lugar, devastarmos tudo, nós achamos que era melhor ficarmos num lugar e plantarmos ali o próprio alimento, certo? Era muito mais lógico. Isso daqui é muito sensato com a influência dos capelinos que vieram nos ajudar, né? Que é o que a gente estuda lá naquele livro, como é que é o nome? Exilados de Capela, né? Bom, depois o uso dos animais de tração, olha só gente, 4 mil anos depois só. A escrita, 2 mil anos depois do uso. As pirâmides, 2.500 anos antes de Cristo. Aí os primeiros filósofos, né? Sócrates, Platão e etc e tal, a muralha da China e Jesus. Vamos lá. O que é evoluir? Evoluir significa desenvolver algumas características do espírito, certo? Bom, eu acho que eu não preciso falar, mas o princípio inteligente vamos dizer assim, eu costumo brincar, entre aspas, né, que o princípio inteligente é o pré-espírito. Antes dele ser espírito, ele era princípio inteligente. Nós fomos princípios inteligentes, nós estagiamos nos reinos mineral, vegetal, animal e atualmente nominal, tá, ok? E existem algumas correntes dentro do movimento espírita que falam que o princípio inteligente começou a estagiar no reino vegetal,
eu discordo dessas, particularmente nós discordamos disso, por uma série de citações do próprio André Luiz e também pela lógica da coisa, né? Porque, veja bem, quando a gente fala em estagiar, significa o seguinte, por que eu não faço assim e cai meu dedo? Porque nós aprendemos que estas células aqui, inclusive os ossos e tudo mais, todas elas têm que ficar unidas por algum motivo. E esse motivo, como trabalhar essas energias que deixam essas células unidas, nós aprendemos lá quando estagiamos no reino mineral. No reino vegetal, nós aprendemos a sentir a sensibilidade do ambiente, a seiva circulando pelo nosso corpo, no caso da planta. E é por isso que o sangue circula no corpo humano, entendeu? Porque ele aprendeu a circular e a alimentar as várias partes das plantas, do corpo, quando ele estagiou lá no reino vegetal. A mesma coisa do animal, onde ele aprendeu a ter mais mobilidade, a sensação de equilíbrio e etc e tal. Então, por isso que nós estagiamos. Agora, quando nós adquirimos a nossa capacidade de um pensamento contínuo, ou pelo menos não um pensamento fragmentado. Por sinal, tem alguns espíritos que ainda hoje pensam fragmentadamente, né? São muito pequenos, né? A gente vê aí algumas atrocidades, né? De crimes que acontecem, né? Quer dizer, a pessoa não consegue imaginar que ou ela vai ser pega, ou então, se existe algo de uma justiça maior, em algum momento ele também vai ter que responder por isso, não é verdade? Então, o pensamento é truncado, é fragmentado. Está lá ainda como princípio inteligente, né? Então, o que acontece? Nós precisamos começar a meditar em cima desse contexto. Nós somos consequência de um trajeto, de uma trajetória evolutiva muito grande, muito complexa, de milhões de anos, e que essa oportunidade nos é dada por quem? Né? Pelo nosso Criador, né? Porque só existem três coisas no universo, não é verdade? Deus, Espírito e matéria. Nós somos Espírito, a matéria é inanimada, e então tem Deus que é o Criador maior de tudo, né? Então fica muito fácil de perceber esse contexto como um todo, e percebemos que se nós estamos aqui é porque não deve ser para nós simplesmente passarmos pela vida, certo, Ronaldo? Nós não estamos aqui só para assistir Faustão, jogo de futebol, por mais que o Corinthians ganhe de 2-1 do São Paulo, né? Com dúvidas sobre a arbitragem. Então, o que acontece? Nós temos que pensar que nós temos algo a mais, e que nós podemos oferecer algo a mais ao nosso derredor, né? A nossa família, ao nosso trabalho, a nossa casa espírita, ao nosso ambiente onde nós convivemos socialmente, mas nós principalmente temos que também fazer algo por cada um de nós. Então, evoluir significa nós desenvolvermos a faculdade de inteligência e desenvolvermos o sentimento. Espírito, eu não sei se vocês sabem, é um negócio que por sinal é muito pouco divulgado no movimento espírita, e eu não sei porquê, sinceramente, né, Geraldo? Já até tivemos algumas conversas sobre isso, mas o espírito, ele tem uma série de características. Algumas, ou praticamente todas, ele já as traz desde quando era princípio inteligente, que são as suas chamadas faculdades. Nós vamos daqui a pouco relacioná-las aqui, todas elas na codificação e todas nas obras complementares de André Luiz, Emmanuel e os principais, vamos dizer assim, autores, né? Então, quando nós pensamos que o espírito vai evoluir, ele vai desenvolver uma dessas faculdades, que é a faculdade de inteligência. Quer dizer, o que é inteligência? Uma das definições é a capacidade de desenvolver e resolver problemas novos. A cada momento que nós estamos resolvendo um problema novo,
nós estamos ficando mais inteligentes, estamos desenvolvendo a faculdade de inteligência. Agora, adianta só nós desenvolvermos a inteligência? Não, nós precisamos também desenvolver esta sensibilidade que nós chamamos de amor. E que amor não é algo estratosférico, não. Amor está no nosso dia a dia. Nós praticamos o amor a partir do momento em que nós doamos alguma coisa, onde nós confiamos que o Batuíra vai utilizar aquela verba aqui que a gente doa, ou a roupa, ou seja lá o que a gente contribui para cá, que vai dar lá em Paraisópolis, né? Brasilândia, desculpe. Paraisópolis é Ceará Bento. Então, o que acontece? Nós sabemos, nós confiamos. Então nós estamos doando algo sem vermos a coisa acontecer, mas sabendo e fazendo aquilo com amor. E se nós fizermos aquilo com sentimento, a roupa, ou a doação, ou simplesmente a boa vontade em relação àquele trabalho, ela vai ser levada e vai ser sentida. E isso nós estudamos também nas obras de André Luiz, quando nós vemos que a pessoa, inclusive apareceu naquele filme agora recente aí que saiu do Movimento Espírita, onde a pessoa sentia no vídeo, quem que é? Não era as mães de Chico? Um que ele via no vídeo, a vida continua, exatamente. Ele falou, puxa, mas só essa senhora que me mandou vibração quando eu desencarnei? Esse é o nosso lar? Tudo bem, então que seja. Tá? O importante é o seguinte, nós precisamos começar a perceber que a nossa vida não é só a parte técnica, mas é também o nosso sentimento. E a ciência nos mostra que isso é importante. Nem vou comentar isso daqui, porque agora não vai dar. Olha, só para vocês terem uma ideia, só para aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês. Existe um outro conceito também que a gente estuda, muito interessante, muito legal, que é o seguinte: o nosso espírito, esse universo, ele vai acabar. Todo mundo sabe disso daí? Tudo bem? Esse nosso universo, daqui a 35 bilhões de anos, segundo os cientistas, ele deve acabar. Por quê? Porque a temperatura dele média está baixando, então a energia de agregação está baixando. Quem conhece um pouquinho de química e física sabe o seguinte: quando chegar no zero absoluto, menos 273 graus Celsius, tá? O que vai acontecer? Ele vai... o átomo não consegue mais ficar junto, então não vai ter mais elétrons circulando em torno dos prótons e nêutrons. E aí o que acontece? Vai haver uma desagregação e tudo leva a crer que o nosso universo vai deixar de existir, tá? Então, a matéria vai deixar de existir. Ocorre que essa nossa matéria, se vocês observarem bem, ela caminha num estado de organização para um estado de desorganização. Alguém já parou para perceber isso daqui? Isso é chamado, quem conhece um pouco de física, isso chama-se, é a segunda lei da termodinâmica, que é, alguém se lembra? Entropia, exatamente. Então, o aumento da entropia significa que está havendo uma desagregação, isto é, os átomos. Imagine que eu tenho esta caixinha aqui com 100 átomos. Se eu pegar os mesmos 100 átomos e deixá-los numa caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, eles vão estar mais folgados para transitar ali dentro ou não? Sim. Vão. Então, o nosso universo se expandindo, a matéria que tem ali dentro tem mais liberdade de ação. Então, existe o aumento da entropia. Isso é um conceito científico. Isso não tem jeito da gente brigar. E realmente a entropia do nosso universo está aumentando. Agora, olha só que coisa interessante. Por que isso? Porque tudo nasceu, se lembram daquela imagem, de uma explosão. Toda a matéria estava concentrada num lugarzinho só. E hoje ela está em bilhões e bilhões e bilhões de anos-luz esparramada.
Então ela está mais livre, ela tem mais liberdade. Se o nosso espírito ele fosse feito da matéria, ou tivesse no espaço-tempo deste universo que vai acabar, o que aconteceria com o espírito? Acabaria. E a gente estuda na doutrina que ele acaba? Não. Então ele deve ter um outro espaço-tempo, provavelmente invertido. E vocês podem observar que é isso mesmo. Vamos pensar em cada um de nós. A gente levanta de manhã e fala: eu quero ferrar com a minha vida. Eu quero que a minha vida hoje seja pior que a minha vida de ontem. Exceto um psicopata, né, um doente mental. A gente costuma fazer isso? A gente não trabalha para ter uma aposentadoria, para ter um fim de encarnação um pouco mais tranquilo, ou cada vez ir organizando mais a nossa vida? Enquanto que o nosso universo, na média, ele está cada vez mais com a entropia crescente. Ele está cada vez mais, vamos dizer assim, desorganizado. Ele pode ter focos de organização, como por exemplo as galáxias, os planetas, certo? As cidades e etc e tal. Mas no seu geral, ele está num espaço-tempo invertido do espírito. Olha só que coisa interessante. Se nós fizermos essa observação, nós vamos perceber que o espaço-tempo interno, isto é, do espírito, é diferente do espaço-tempo do nosso universo. Então, por isso, e aí eu faria a seguinte questão. Vocês vão me entender a brincadeira que eu vou fazer agora. Esse cara, esse tal de inteligência suprema, será que ele é tão sacana assim de nos colocar num ambiente hostil, onde tudo tende a ser difícil para a gente? Porque se o espaço-tempo aqui é diferente do nosso espaço-tempo interno do espírito, por que ele nos fez isso? Nos colocou num ambiente onde tudo vai para a desorganização. Quando você fecha o centro e volta um ano depois, tende a estar mais desorganizado. Depois de uma aula, tende a estar mais desorganizado. Isso é natural da matéria. E o nosso sentimento interno é no sentido de organizar. Então eu pergunto, esse cara, inteligência suprema, por que ele fez essa coisa? Por que ele nos colocou nessa situação difícil? O que eu falei que era a definição de inteligência? Capacidade de desenvolver problemas novos. A partir do momento, olha só que tu como cara, na realidade ele não foi sacana, ele é muito batuta, muito mais do que a gente imagina. Eu vou colocar esse monte de espíritos, que só existe Deus, Espírito e Matéria, eu vou colocar esse monte de espíritos em situações de teste, para que eles possam crescer, resolver os problemas e depois me ajudarem a o quê? Administrar o universo. Por quê? Porque eles vão estar desenvolvendo a inteligência. É o conceito do co-criador. O conceito de cocriação, exatamente. Então vocês percebem que na realidade o que a gente pensa que pode ser um mal, acaba sendo o quê? Bem. Ele está nos dando uma grande oportunidade. Então esse daqui é um negocinho, você vê, uma frasezinha tão pequenininha, com tantas consequências filosóficas para o nosso dia a dia. Mas vamos falar um pouquinho sobre as faculdades, bem rapidamente. Nós temos a faculdade Instinto, que ela está lá no Livro dos Espíritos, questão 75. A faculdade Inteligência, também na questão 72. A faculdade Percepção está em Evolução em Dois Mundos, no item 116. A faculdade Discernimento está no Evolução em Dois Mundos, alguma coisa sobre instinto sexual, a enfermidade do instinto sexual, tá? A faculdade Imaginação, em Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, a faculdade Livre-Arbítrio, que está na Seara dos Médiuns e no Livro dos Espíritos, a faculdade Consciência, a faculdade Força de Vontade, Mecanismos da Mediunidade,
a faculdade telepatia, mediunidade, evidência, que é uma faculdade são faculdades de comunicação. Então, mediunidade, basicamente, são faculdades de comunicação. Por quê? Porque é como o espírito se comunica, tá? A faculdade de sensibilidade, que está ligada à parte do amor. A faculdade de entendimento, seara dos médiuns, tá? A faculdade memória, mecanismos da mediunidade. A faculdade de pensamento automático e não automático. Pedro, o que é faculdade? O que é pensamento automático e não automático? Eu vou falar bem rapidamente. Pensamento automático é aquilo que a gente já automatizou no nosso dia a dia. Você, quando está cantando, você está preocupado se você está oxigenando direitinho o teu coração, a tua voz, o teu pulmão? Você automatizou isso. Você está preocupada em fazer circular o sangue pela cabeça, o dedo, do pé, o braço e tudo mais? É automático. Então são coisas que nós desenvolvemos nas nossas etapas evolutivas anteriores. E tem algumas que a gente desenvolve agora, como por exemplo o caso da direção, né? Dirigir, né? Quem já tem experiência, troca de marcha sem sequer pensar, já vai indo no automático. Você vê, não precisa nem ter carro automático, mas ele já faz a troca automática, certo? Na subida não deixa o carro voltar e etc e tal. Agora, a faculdade do pensamento não automático é quando eu preciso pensar, opa, vou pegar o outro microfone, vou ligar e vou falar com 2 microfones. Então eu estou pensando no que eu estou fazendo, certo? Então, quando eu ando aqui para trás, eu estou pensando. Agora, naturalmente na rua ou em casa, a gente pensa para algumas atividades? Não, saem automáticas, tá ok? Porque tudo o que a gente faz são pensamentos. Isso é ciência. Não é porque o Pedro está falando, não. Isso é ciência. Inclusive existe aquele livro muito interessante, 100 bilhões de neurônios, né? Quem é um pouco mais do lado científico sabe e explica direitinho essa parte. Faculdade de atenção, faculdade de seleção e assim por diante. Então nós temos uma série de faculdades que, se nós soubermos interpretá-las e falar, puxa vida, eu agora não estou sendo muito sensato, então eu preciso usar melhor a minha faculdade de discernimento. Vocês concordam que vai ser mais fácil a gente viver o dia a dia? Será que agora eu não preciso ter um pouco mais a minha faculdade de sensibilidade para perceber que tal pessoa não está falando o que está falando? Ela quer que a gente vá lá e passe a mãozinha nela porque ela está carente por qualquer motivo, um familiar, alguma coisa desse tipo. Então, quando a gente conhece as nossas faculdades, a gente também vai o quê? A gente vai conseguir trabalhar melhor e convivermos melhor em sociedade e evoluirmos. Bom, um pouco da relatividade vem daqui, ó. Quer ver? O Einstein falou o seguinte: existem no universo, aliás, o espaço-tempo é similar a um colchão de espuma. E é como se fosse esse azul aqui, tá? E o que acontece? Quando existem corpos, qualquer que seja o corpo, uma estrela, nós e etc e tal, uma bola de chumbo, colocadas em cima desse colchão, o que acontece? Se ela for pouco densa, ela vai fazer uma pequena cavidade no colchão, vai fazer uma leve deformação, não é verdade? Se ela for mais profunda, mais pesada, ela vai, tiver uma massa maior na realidade, né? Ela vai fazer algo desse tipo. E se ela for muito, muito pesada, o que vai acontecer? Pode até fazer um buraco, pode rasgar, né? O colchão está lá, põe uma bola de 1 tonelada em cima do colchão, com certeza, provavelmente vai furar. Só que o Einstein falou o seguinte: essas deformidades no espaço-tempo são capazes de desviar um raio de luz. E ele provou isso daí. E falou inclusive o seguinte: se a deformidade for tão grande, o raio pode entrar de luz, pode entrar lá dentro e se perder. Por quê? Porque um local com uma deformidade muito grande,
são o que vocês leem nos jornais e que a gente estuda, os chamados buracos negros. Ok? Eu perguntava isso há uns anos atrás, na plateia ninguém sabia responder. Então significa que vocês estão estudando, estão lendo, isso é bom. Tá? Agora, quando ele entra aqui, segundo os cientistas, ele sai num outro universo, chamado universo paralelo. E lá, como é que é o nome do local por onde ele sai? Buraco branco. Buraco branco, exatamente. O buraco de minhoca, ele é o caminho que ele faz entre o buraco negro e o buraco branco lá do outro lado. Entendeu? Caminho de minhoca. Mas, tudo bem, isso daí são detalhes. Só para deixar os outros aí um pouco curiosos, né? Vocês sabiam que o Einstein provou que a luz desvia em função da gravidade dos corpos celestes, isto é, em função disso daqui? A luz desvia, como que ele provou isso fisicamente? Alguém sabe? Observação astronômica. Isso, mas se lembra como é que foi isso? Mais ou menos? Eclipse. Exatamente, foi através de um eclipse. E sabe onde é que se deu isso daí? No nosso Ceará, na cidade de Sobral. Embora Sobral seja uma cidade, olha aí, o Geraldo, ela tá duas bandas ali, ó. Embora embora Sobral hoje seja conhecida por ser uma das cidades que tem um dos maiores índices de, se não me engano, da parte de como é que é? Arte, como é que é? Não, arte de desenhar, artesanato, né? Eu estava lendo numa revista da Veja e que o Brasil tem uma série de cidades que são, algumas delas, de primeiro mundo. Tem coisas que se igualam a cidades como Oslo, como cidades realmente dos países de primeiro mundo. E Sobral é uma delas nessa parte, é a que tem maior, parece que é artesanato, se não me engano. Mas vamos lá. Então essa comprovação se deu lá em 1919 e olha só o que o nosso amigo falou. Einstein, no Rio de Janeiro, em 1925. O problema concebido por meu cérebro incumbiu-se de resolver no luminoso céu do Brasil. Então, o que aconteceu? Eles tiraram uma foto logo antes do eclipse. E aí, o que acontece? A luz dessas estrelas estava aqui, assim. Aí, quando o Sol, né, no caso o Sol não, né, quando a Lua passou na frente, houve um corpo. Esse corpo é uma deformação no espaço-tempo. Ele mudou o caminho dos raios de luz? Mudou, porque logo na sequência, essas luzes foram para onde está indo as flechas. Difícil, né? Você vê um negócio aparentemente tão simples e foi exatamente isso que aconteceu. Então vamos voltar lá para trás para entender. Então é como se nós estivéssemos aqui e aí o que acontece? Se não houvesse isso daqui, se não tivesse, a luz passaria reto, não é verdade? Como esse corpo atraiu a luz, o que acontece? Ela desviou. E eles observaram que as mesmas estrelas, aparentemente a luz estava um pouquinho defasada. Tá? Um pouquinho fora de posição, como se a estrela estivesse em outro lugar. Não era a estrela que estava em outro lugar, era o quê? O raio de luz que a gente viu, o reflexo dele em outro lugar. Interessante, né? Isso é um negócio aparentemente simples e, no entanto, foi assim que eles provaram e o Einstein que bolou, inclusive, essa experiência. Né? Aqui ele mostra, com alguns desenhos, né, como que acontece, como que aconteceu isso. Né? Então, antes de ter aqui a Lua passar na frente, né, o que acontece? Nós aqui na Terra víamos a estrela aqui. Como ela chegou aqui perto, ela deu a imagem de que estava mais para cá. Ok? Ou, no caso, invertido, né? Tem que estar mais para fora. Né? Tá? Então foi isso que aconteceu. Então,
A quântica, ela faz parte do nosso dia a dia, que nem eu estava falando naquela hora. A partir do momento que a gente encara uma situação de uma maneira diferente, mais madura, pensa em outras possibilidades, o que acontece? Nós também começamos a vislumbrar novas probabilidades de coisas acontecerem. Isso é quântica. Vocês podem ver que isso daí funciona no nosso dia a dia. A gente pode encarar um problema de uma maneira ou de outra maneira. Concorda? Bom, isso daqui tudo é o que eu acabei de falar, tá? O Einstein, essa figura é famosa dele, né? Eu sou fã dele, né? Tem um livro enorme dele, muito bonito. Olha só a frase dele: viver é como andar de bicicleta, para manter o equilíbrio é preciso continuar se movendo. E realmente, no nosso universo, tudo se mantém se movendo, né? Nada é estático. Bom, a ciência entende que o nosso universo vai acabar. Ainda demorará 35 bi, mas acabará, né? Há várias teorias que falam sobre isso, né? Tudo leva a crer que os espíritos humanos terão que continuar evoluindo e se desenvolvendo em outras paragens. Porque se vai acabar aqui, nós vamos para algum outro lugar. Então veja bem, nós começamos já a pensar que nós não estamos mais presos num só planeta, ou melhor, numa só casa, numa só família, num só cidade, num só planeta. Nós começamos a pensar em vários planetas, que é como nós pensávamos quando víamos as histórias de Jesus, né? Há muitas moradas na casa de meu pai. Só que agora nós começamos a poder vislumbrar que essas moradas podem nem ser dentro deste universo. Podem ser em outros universos, né? E o Espiritismo justamente nos alarga essa oportunidade, essas possibilidades, tá ok? Então, da mesma forma que Jesus, Espírito puro, já estava nessa categoria quando o nosso universo estava em formação, o que também nos leva a crer que ele deve ter evoluído em outro ou em outros universos. É verdade ou não é? Provavelmente. Porque se ele já era Espírito puro quando o nosso universo foi criado, não é verdade? Não sei se vocês lembram da literatura espírita, mas diz lá que Jesus, num certo momento, ele veio trazido para uma região do espaço, onde falaram, aqui é que vai haver a Terra. Do mesmo jeito, quando a gente vai comprar uma terra qualquer para construir um sítio, né? E a gente vai, puxa, imagina aqui uma casa, né? Aqui quem sabe a piscina, aqui vai ser o meu pomar, não é verdade? Então a mesma coisa acontece aqui. Gente, a coisa não é miraculosa, ela faz parte do nosso dia a dia, é natural isso, né? Então nós precisamos nos preparar para o fim do nosso universo, tá? Agora, qual o conceito que a gente tem de Deus? Olha só que interessante. Niels Bohr é um outro prêmio Nobel, além de Einstein, né? Olha os dois batendo papo aí, que barato que deve ser as filosofias deles, né? Olha só o que Einstein falou em 1927. Não posso conceber um Deus pessoal que teria influência direta sobre as ações das pessoas. Minha religiosidade consiste em uma humilde admiração do espírito infinitamente superior que se revela no pouco que podemos compreender da realidade, né? Que espetáculo! Quer dizer, ele mesmo teve essa humildade de falar, do mesmo jeito que o Stephen Hawking também. Tem uma outra colocação aqui adiante. Então qual o conceito que nós temos de Deus? Que ele fica olhando cada detalhezinho do que a gente faz? São as leis naturais que cuidam disso. E obviamente os seus auxiliares, não é verdade? Então, daí poderíamos concluir que Deus não está presente interferindo em cada detalhe de nossa vida pessoalmente, mas sim através de suas leis naturais. Por exemplo, a lei da gravidade. Não é verdade? Se hoje nós ainda não conseguimos controlar a gravidade de uma maneira barata,
é porque nós temos ainda que desenvolver o que, por exemplo, no trânsito das nossas ruas? Paciência. Concorda? Não é lógico isso? Entendeu? Não, deixa essa turminha aprender um pouquinho. Quantas vezes a gente não faz isso com os nossos filhos? Deixa que eles vão aprender a se conviver. Nós não deixamos eles quebrarem, entre aspas, a cabeça para melhorar a sua convivência, né? Bom, espírito nós já sabemos que é o ser inteligente da criação, né? E agora, olha só essa frase, vocês concordam comigo? Essa frase quem está colocando aqui fui eu, quem colocou fui eu. É como nós costumamos dizer: é inteligente sermos bons? Lógico que é. Por quê? Porque a partir daí nós vamos conseguir que menos vibrações, ondas pensamento negativas venham contra a gente, menos inimigos a cada encarnação a gente vai obter. Agora, existe uma tendência grande para a gente arranjar um monte de inimigo, né? A gente vai brigando aqui, depois sai, depois briga ali, depois briga colar, e assim a gente vai indo. Em algum momento nós vamos ter que acertar isso daí. Agora pergunto eu, nós vamos ter que acertar com ele? Não. Isso está lá em Kardec. Nós temos que acertar com a nossa... Exatamente, consciência é uma faculdade. E está escrito lá no Livro dos Espíritos que nós nascemos com todas as nossas condições para decidirmos qualquer coisa inato na consciência do Espírito, na faculdade de consciência do Espírito. Então, é só nós desenvolvermos e procurarmos ouvir, deixarmos que o nosso ego, que o nosso orgulho, que a nossa vaidade tenha menos força do que, não é verdade? Do que a nossa tendência, do que o normal, né? Do que a nossa consciência. E o que é a eternidade? Olha só que está escrito lá no Livro dos Espíritos, questão 113. Angélicos ou puros são os ministros de Deus e comandam todos os que lhes são inferiores. Gente, esse carinha legal que está em cima, o nosso pai, ele, o irmão maior, né? Ele, na realidade, nosso pai, eu prefiro dizer porque irmão maior a gente chama Jesus, ele mesmo fala: angélicos ou puros são os ministros de Deus e comandam todos os que lhes são inferiores. Se nós não nos prepararmos para ajudarmos a administrar o universo ou universos, vai ficar mais difícil. Faz parte. Então precisamos realmente nos preparar para isso. Isso a gente só consegue desenvolvendo a inteligência e o sentimento, cuja expressão é a religiosidade. Isso é um momento até para a gente conversar um outro momento aí, como entender a religiosidade, como entender a religião no conceito espírita, né? Então, o que ocorreria então com os espíritos eternos? Nós vamos lá na frente ter problema de desemprego? Para quais categorias, né? Nós vamos ficar... qual vai ser a nossa função? Nós vamos ficar tocando harpa, né? Nós vamos ficar colaborando com o Criador. E isso vai ser prazeroso. E não ficarmos na nuvenzinha lá como se não fôssemos fazer nada. Muito pelo contrário, vamos trabalhar mais. Mas isso vai ser prazeroso do mesmo jeito que a gente tem prazer em fazer atividades assistenciais, em vir na assistência espiritual e ajudar aqui o Batuíra, em ajudarmos lá embaixo, ou na livraria, ou lá na Vila Brasilândia e assim por diante, né? Então, a evolução se dá através do crescimento em grupo e através da participação nas casas espíritas. E isso está lá também no Livro dos Espíritos, capítulo 7, quando ele fala em lei de sociedade. Ninguém evolui sozinho. Evoluir sozinho é fácil. Eu não me agrido, certo? Eu sou eu, né? Então, o bom mesmo é conviver com o outro, por quê? Porque aí a gente aprende, né? Então, nós precisamos aprender urgentemente a não observarmos a nossa vida de uma forma fragmentada. Vamos pensar na vida como um todo, de uma forma mais holística. Porque nós, na realidade, com certeza,
transitaremos através de vários universos. Einstein ainda falou: o mais incompreendível no universo é que ele é compreensível. O motivo disso é uma lei chamada Lei de Planck. Qualquer hora eu conto essa história para vocês, tá? Existe uma constantezinha ali, a constante de Planck, eu não sei se alguém aí da ciência conhece, mas ele é fundamental. Por que essa constantezinha está em tantas coisas da matéria? Porque é algo de uma lei provavelmente natural, porque está lá, foi medido e tudo mais, né? Nós no nosso grupo costumamos, inclusive tivemos um contato aí com o André Trigueiro, né? Quando ele lançou esse livro, Espiritismo e Ecologia. Hoje já está no, se não me engano, no volume 2, né? Um negócio desse tipo, né? Então, e ele fala exatamente aquilo que a gente veio estudando e chegamos à conclusão, que a ciência da matéria mais a ciência do espírito é igual a sustentabilidade. É o que eu falei, não vou conseguir entrar nos detalhes, mas veja bem, se nós conseguirmos equilibrar a parte material com a nossa parte espiritual, nós vamos conseguir o equilíbrio, a sustentabilidade da nossa vida. Essa sustentabilidade é algo constante? Não. É o que nós chegamos à conclusão. Por que não? Porque cada um está no momento evolutivo. Então esse cresce um pouco mais, esse cresce um pouco menos, existe um ponto de equilíbrio. E cada um, agora inclusive, nesse momento, deve procurar o seu equilíbrio, o seu ponto de sustentabilidade. Esse é um outro detalhe também que é muito filosófico, mas é legal para a gente conversar. Isso daqui a gente trouxe só para vocês meditarem quantas coisas a gente ainda pode estudar dentro da coisa. Mas vamos voltar lá para o Fernando. Olha, Geraldo, estou cumprindo a tua 1 hora aí, hein? Já passou. Já passou, aí você vê, ele não dá uma chance para a gente, né? O que era o problema da miopia? Era que objetos distantes aparecem fora do foco e pessoas focadas em eventos próximos com dificuldade de ver o todo. A nossa aula teve a ver com isso? O nosso papo teve a ver com isso? Teve, né? Vamos ver o que ele mais fala no artigo? Lógico, eu não podia escrever antes, porque senão perdia a graça, né? Então, no artigo, ele diz que houve uma pesquisa nos Estados Unidos entre 99 e 2004, onde o aumento de míopes foi de 25% para 41%. Gente, em 5 anos aumentou isso daqui. A origem científica da miopia até hoje é a interação de genes que herdamos e o ambiente onde vivemos. Isso é científico. Por outro lado, olha só o que esse artigo, que eu vou mostrar daqui a pouco a origem desse artigo, ele fala, as constatações. Crianças de Taiwan, onde os livros e os espaços são pequenos, a miopia nos adultos chega a 75%. Olha só os dados, e são dados, né? Como é que fala? Geraldo, no nosso curso de gestão de centro espírita, não se consegue fazer uma administração sem dados, né? Sem informações. Então, isso são dados. Vocês conhecem a Ilha Salomão? São ilhas lá do meio do Pacífico, tá? Os adultos nas Ilhas Salomão têm uma miopia de... Olha só, daqui para cá. Será que tem algo a ver com o meio ambiente? Crianças nas sociedades modernas, muito cedo e por muito tempo, com livros e telas de computador. Sob o ponto de vista temporal, educa-se com metas de curto prazo, provas, vestibulares, carreiras com estágios definidos e foco no prazer imediato. Durante a crise financeira de 2008 e 2009, muitos economistas americanos foram chamados de míopes, por incapacidade de prever a crise no horizonte temporal. Especulação sobre a origem da miopia hoje. Esta forma de educação e o foco no curto prazo
não seríamos responsáveis pela crescente miopia temporal das nossas sociedades? Então aí já fica um alerta na visão como um todo, para que nós devamos nos ater ao computador e tudo mais. É um avanço na nossa sociedade? Sem dúvida. Mas não existe só ele, não existe só o tablet, não existe só o smartphone. Nós precisamos pensar como um todo, porque senão nós podemos cair nesses problemas. Nós começamos a tender a ver as coisas num horizonte menor, enquanto que nós precisamos, como nas Ilhas Salomão, onde não existe poluição, onde não existem prédios, não existe nada, a olhar mais ao longe, né? Então, voltando, objetos distantes aparecem fora de foco e pessoas focadas em eventos próximos. O que isso tem a ver com a conversa de hoje é, na Revista Espírita de agosto de 58, Kardec nos alerta para esse posicionamento da sociedade. Qual seja, nós não podemos só pensar no que nós estamos fazendo hoje. Olha só, hein? Kardec já falava naquela época, nós precisamos pensar se o que nós estamos fazendo hoje, no Batuíra, na USE, no Cega Jesus, todos os centros, o movimento espírita como um todo, nós precisamos pensar lá na frente. Para chegarmos lá, precisamos fazer isso daqui? Precisamos. Ah, então é bom. Isso pode atrapalhar? Ah, então precisamos analisar, estudar e verificar se é o melhor. Não é verdade? E aqui vale também, obviamente, para esse equilíbrio, sustentabilidade e equilíbrio, né? Então aqui é um outro artigo que ele fala sobre o Ariquemes, mas eu não vou falar agora. Bom, na nossa casa espírita, então, como pensarmos o que realizar na nossa área de atuação, mas de uma forma global, isto é, não pensando só nesta encarnação, mas também nas próximas encarnações, e mesmo nas próximas etapas de evolução do universo, quiçá dos próximos universos. Será que nós estamos fazendo hoje aqui, quando eu falo aqui não é uma patuíra, né? No movimento como um todo, né? Nós estamos pensando horizontalmente, longequamente, o que nós queremos para as nossas áreas de ensino, para as nossas áreas de divulgação, eventos, assistência social, espiritual, infância, juventude, mocidade e paz. Na época eu até quis mudar o nome para a área da família, né? Então, vamos meditar sobre isso e pensarmos se realmente, apesar de nós estarmos aqui, puxa, Pedro, eu nunca tinha pensado nisso, não tem problema. Como diz o Chico, né? Se eu não posso mudar o passado, a partir de hoje eu posso mudar o futuro. Então vamos mudar o nosso futuro, a nossa encarnação. Não faz mal que eu esteja com 82 anos. Eu tenho até os 83 para fazer alguma coisa. E com certeza de melhor qualidade do que eu fiz até agora. Então olha, esses são alguns itens da bibliografia que a gente usou para a preparação desse material. Tá ok? Né? Você vê que são livros científicos e são livros doutrinários, né? Olha, aqui, livros de física, cursos, revista Veja, tudo mais. Curso de capacitação, curso de espiritismo sobre visão científico-filosófica, o nosso grupo de pesquisas. E eu espero que vocês possam meditar e filosofar bastante no travesseiro de vocês. Muito obrigado.